medo de avião. Eu sou apenas uma paz de avião. E eu segurei pela latino-americano, pela primeira vez a tua mão. Você já se perguntou o que acontece com o homem que troca a promessa de um futuro seguro por uma vida inteira de incertezas, versos e estradas? Eu fui estudante de medicina e abandonei tudo para seguir a música. Fui chamado de gênio e de louco. Escrevi canções que viraram hinos, mas também vivi sumido, escondido e incompreendido. Como um artista que cantava sobre liberdade e amor, acabou deixando tudo para trás, inclusive a própria vida pública? Hoje vou te contar a minha história. Sem mitos, sem lendas, só a verdade. Do menino de Sobral ao homem que o Brasil procurou por anos e que encontrou paz longe dos holofotes. Meu nome é Antônio Carlos Belchior Fontenelle Fernandes, mas você pode me chamar de Belchior. Nasci em Sobral, no interior do Ceará, no dia 26 de outubro de 1946. Era o 13º de 23 filhos que meus pais criaram com trabalho duro e fé. Nossa casa era simples, cheia de vozes, cheiros de comida feita no fogão a lenha e o barulho constante de irmãos correndo. Desde pequeno percebi que meu mundo era feito de palavras. Eu as ouvia, repetia, inventava. Lia tudo o que encontrava: jornais velhos, cartas esquecidas, livros emprestados. O sertão me ensinou sobre ausência e resistência, e isso se infiltrou cedo nas minhas canções. Meu pai, homem sério, queria que eu tivesse uma profissão respeitada. Minha mãe, mais silenciosa, talvez soubesse que eu seguiria outro caminho. Eu tocava violão emprestado, aprendendo acordes sozinho, e cantava nas festas de família e missas. Quando adolescente, fui para Fortaleza estudar. Lá descobri a boemia, a poesia e a política. A música deixou de ser passatempo e virou necessidade. Cada letra que eu escrevia era uma tentativa de entender o mundo e de me entender. Não imaginava naquela época que o menino tímido de Sobral iria mudar a música brasileira, mas já sentia que minha vida não caberia em um destino previsível. Havia algo dentro de mim que não me deixava aceitar a estrada segura. Eu queria inventar a minha própria. Quando cheguei a Fortaleza, a vida parecia abrir 1000 possibilidades. Eu me matriculei na faculdade de medicina, afinal, era o sonho do meu pai ver um filho formado, doutor. Mas dentro das salas de aula, entre livros e bisturis, algo me dizia que eu estava no lugar errado. Eu estudava anatomia, mas minha mente viajava nos versos que rabiscava nos cadernos. As noites eram diferentes. Eu frequentava rodas de música e poesia, conhecia gente que vivia de arte e percebia que ali estava meu verdadeiro fôlego. Participei do movimento musical cearense, junto de amigos como Ednardo e Fagner, e descobri o sabor de subir ao palco. Em 1971, larguei o curso de medicina. Não foi uma decisão fácil e doeu decepcionar minha família, mas eu sabia que não poderia viver dividido. Pouco depois, me inscrevi em festivais. No 4º Festival Universitário de Música Brasileira, cantei na hora do almoço e senti pela primeira vez que minha voz e minhas palavras podiam alcançar muita gente. Ganhei prêmios, elogios e a sensação de que aquele era só o começo. A vida de músico era incerta, mas cada aplauso confirmava: eu tinha feito a escolha certa. Não havia mais volta, e para mim, isso era libertador. No início dos anos 70, peguei a estrada rumo ao Rio de Janeiro. Eu carregava apenas um violão, algumas roupas e um punhado de letras que ainda não sabia se o mundo iria querer ouvir. A cidade era imensa, barulhenta, cheia de oportunidades e também de portas fechadas. Passei noites em pensões baratas e bares de músicos tentando mostrar meu trabalho. Conheci artistas que já brilhavam na televisão e outros como eu, tentando a sorte. A MPB vivia um momento efervescente e eu queria fazer parte disso, mas sem abrir mão da minha forma de dizer as coisas. Em 1974,
gravei meu primeiro disco, Mote e Glosa. Ele não teve grande repercussão comercial, mas me colocou no mapa. A canção Na Hora do Almoço, com sua crítica ácida e poética, começou a me abrir portas. Logo Elis Regina gravou Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida. Aquilo mudou tudo. Ter minhas músicas na voz de uma intérprete tão poderosa me apresentou ao grande público. Foi quando percebi, eu não era mais apenas um rapaz do interior. Eu era um compositor ouvido e comentado por todo o país. Mas junto com a visibilidade veio também a pressão. A indústria queria moldar meu som, suavizar minhas palavras. Eu, teimoso, decidi seguir dizendo exatamente o que queria, do jeito que queria. Em 1976, lancei Alucinação. Foi o disco que me colocou definitivamente na história da música brasileira. Nele, eu falava de liberdade, de mudanças, de desencanto e de esperança, tudo ao mesmo tempo. Letras como Apenas um Rapaz Latino-Americano e Como Nossos Pais tocavam fundo em quem sentia que o Brasil estava mudando, mas não sabia exatamente para onde. O país vivia a ditadura, e eu sabia que minhas palavras não eram neutras. Elas vinham carregadas de crítica, de ironia, de poesia que precisava atravessar a censura e ainda chegar intacta ao ouvido das pessoas. De repente, eu estava em todos os lugares, na TV, no rádio, nos jornais. Os shows lotavam e o público cantava cada verso como se fosse confissão própria. O sucesso era vertiginoso, mas também me assustava. Eu nunca fui de gostar de holofotes. Meu prazer estava em compor, em escrever, em pensar. Apesar disso, a Alucinação me fez viajar o país inteiro, conhecer culturas e histórias que aumentaram minha sede de dizer mais. Eu sentia que minha música era, para muita gente, um espelho e um grito. E para mim isso era mais valioso do que qualquer prêmio ou vendagem. Depois de Alucinação, minha carreira ganhou um fôlego que nem eu poderia prever. Lancei álbuns como Coração Selvagem e Todos os Sentidos, reafirmando meu estilo. Letras longas, melodias que fugiam do óbvio e um vocabulário que misturava o popular e o erudito sem pedir licença. O público me reconhecia nas ruas, queria fotos, queria conversa. Eu sempre fui afável, mas confesso que nunca me senti confortável nesse lugar de celebridade. Minha vida era feita de observação, silêncio e escrita. E a exposição constante era quase uma contradição. Enquanto outros artistas investiam em aparições frequentes na mídia, eu preferia aparecer quando tinha algo realmente a dizer. Isso me dava fama de enigmático e até de difícil, mas para mim era só coerência. Viajei pelo Brasil e pelo exterior, cantei para plateias diversas e ouvi histórias que me inspirariam por toda a vida. Ao mesmo tempo, comecei a perceber que o sucesso, se não for cuidado, cobra um preço alto, o tempo para si mesmo. E aos poucos, comecei a buscar maneiras de escapar dessa engrenagem sem perder minha essência. Nos anos 90, minha presença na mídia começou a diminuir. Não foi algo planejado de forma estratégica, foi antes uma necessidade pessoal. Eu queria mais tempo para compor, ler, viver. O ciclo incessante de entrevistas, programas de TV e turnês me deixava exausto. Continuei lançando discos como Elogio da Loucura e Autorretrato, mas já não tinha a mesma exposição de antes. Isso confundia alguns fãs e jornalistas que esperavam de mim a constância das aparições. Na verdade, eu estava buscando outra forma de existir como artista. Uma que não me drenasse tanto. Passei a recusar convites, a morar em lugares mais tranquilos e a cultivar uma rotina longe dos grandes centros. Para alguns, parecia que eu estava me apagando. Para mim, era o contrário. Eu estava me preservando.
A música continuava, mas eu não sentia a necessidade de estar sempre no palco para que ela existisse. Claro, havia um custo. Aos poucos, a indústria se distanciava e as novas gerações me conheciam menos. Mas eu sempre acreditei que as canções certas atravessam o tempo, mesmo que o autor não esteja sempre visível. No início dos anos 2000, comecei a desaparecer de forma mais radical. Não era um gesto de desprezo pelo público, e sim uma escolha consciente. Queria viver sem a pressão de explicar cada passo. A imprensa passou a criar narrativas sobre mim. Diziam que eu havia fugido, que vivia de favor, que estava em situação difícil. Alguns falavam de dívidas, outros de problemas de saúde. Poucos sabiam a verdade. A verdade é que, por um tempo, vivi em cidades pequenas do interior e até fora do Brasil. Me afastei do circuito de shows e do contato com a indústria. Era uma vida simples, mas que me permitia pensar, escrever e viver no meu próprio ritmo. Enquanto isso, minhas músicas seguiam tocando, seja nas vozes de outros artistas, seja nos ouvidos daqueles que sempre me acompanharam. Eu via, à distância, o mistério se formando em torno do meu nome. E confesso, parte de mim achava graça na curiosidade que isso gerava. Outra parte, porém, sabia que esse silêncio tinha um peso. Nos meus últimos anos, o Brasil parecia dividido entre os que acreditavam que eu estava perdido no mundo e os que sabiam que eu só buscava paz. Voltei a ser visto esporadicamente e cada aparição gerava uma comoção. Fãs vinham com discos antigos, cartas, lembranças de shows que eu mesmo já quase não recordava. Era emocionante perceber que minhas músicas haviam resistido ao tempo, mais até do que eu mesmo imaginava. Algumas entrevistas surgiram, mas sempre de forma pontual, sem que eu me entregasse completamente à curiosidade alheia. Eu tinha consciência de que, para muitos, meu sumiço era um enigma. Passei parte desse período no sul do Brasil, em contato com a natureza, longe da rotina urbana. Escrevia, revisava letras antigas, rabiscava ideias novas. Não havia arrependimento na minha escolha de me afastar, mas havia uma compreensão mais profunda do quanto minhas canções pertenciam ao público. E, de certa forma, esse reencontro, mesmo breve e tímido, foi meu jeito de agradecer. No dia 30 de abril de 2017, aos 70 anos, minha avó se calou. Foi em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, onde eu vivia com minha companheira. A notícia correu rápido e pegou muita gente de surpresa. Afinal, para a parte do Brasil, eu já estava desaparecido há anos. Para outra parte, havia sempre a esperança de um grande retorno aos palcos. As redes sociais se encheram de homenagens. Meus versos voltaram a circular como se fossem novos. E as músicas que eu havia escrito décadas antes ganharam nova vida. O que mais me tocou, ainda que eu não pudesse mais ouvir, foi perceber que para tanta gente, eu não era só um cantor ou compositor. Eu era trilha sonora de momentos, companhia em dias difíceis, inspiração para seguir adiante. Talvez esse seja o maior legado que um artista pode deixar. A certeza de que sua obra segue respirando, mesmo quando ele já não está mais aqui. Minha história não é só minha. Ela pertence a todos que um dia se sentiram fora do lugar, invisíveis, incompreendidos. Cansei de buscar respostas fáceis e escolhi viver com a intensidade de quem sabe que cada momento é único. Se minhas canções tocaram você, lembre-se, a arte tem o poder de transformar, curar e libertar. Hoje, meu nome é lembrado, minha voz é cantada e minha jornada continua viva em cada coração que aceita a verdade da liberdade. E a sua? Qual história você ainda guarda para contar? Obrigado por ouvir a minha. Se essa história emocionou você, deixe seu comentário contando qual música do Belchior marcou sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história de luta e liberdade. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias reais e emocionantes de grandes nomes que marcaram o Brasil. Tchau, gente! E que a música continue.